Quantos estão felizes nessa manhã? Diga amém. Quantos estão felizes? Diga glória a Deus. Aleluia. Antes de ministrar a palavra, quero só agradecer. O pastor Rodrigo me confiou a tarefa do livro e eu fiquei ouvindo os áudios do treinamento que ele deu aqui. Se eu não me engano, foi dois dias. Eu estava falando para ele que eu fiquei 5 dias ouvindo o pastor Rodrigo o dia inteiro no fone. Eu já estava falando que nem carioca já. Chiando. Igual carioca, de tanto que eu ouvi o pastor Rodrigo. Mas eu quero recomendar a você que deseja no seu coração ser usado por Deus para multiplicar a sua célula, para ser um canal de Deus, a ler o livro. Não compra o livro só para você deixar na prateleira, só para falar que comprou. É um livro curto, tem 5 capítulos. Mas eu falei, pastor Rodrigo, eu fui muito abençoado produzindo o livro, ouvindo os áudios, ouvindo as pregações e produzindo aquele material. Então eu tenho certeza que você vai ser abençoado também. Aleluia, glória a Deus. Eu quero compartilhar com você uma palavra hoje, mas antes, quero só me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Rodolfo e eu sou pastor na Videira, em Teresina, no Piauí. Sou esposo da Bárbara, aquela mulher maravilhosa que está ali, pai da Valentina, pai do Benício, que está aqui, da Maria Beatriz, que deve estar com o celular de alguém aí assistindo. Está ali também. Aleluia. Para mim é uma alegria muito grande. E eu ia compartilhar outra palavra. Mas ontem, na hora da ordenação do obreiro João, pastor João, Deus falou para mim falar outra coisa. E aí eu rapidamente pedi ao pastor Rodrigo, não, imprime uma palavra para mim ali, vou te mandar e eu vou compartilhar outra palavra. Que Deus trouxe no meu coração. E eu creio que vai ser bênção. Você vai ser abençoado nessa manhã. Quantos pastores nós temos aqui? Diga amém. Quantos discipuladores nós temos aqui? Diga amém. Líderes de célula. Tem líderes de célula aqui? Amém. Projeta para nós Juízes, capítulo 6, versículo 11. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Pode passar. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você é um homem valente, você é uma mulher valente. Pode passar, versículo 13. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou. O diabo nos acusa diante de Deus, irmãos. E acusa Deus para nós. Mas aqui Gideão está acusando o Senhor diretamente. Dizendo: o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés. Eu moro no lugar mais pobre do Brasil. E eu sou o menor da casa de meu pai. Eu estou no estado mais pobre.
num dos mais pobres. A minha igreja é a menor da cidade. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, como se eles fossem um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal, que és tu, Senhor, que me fala. Só até aí. Aleluia. Queridos, eu ia compartilhar uma outra palavra, mas o Senhor colocou isso no meu coração, de falar uma palavra para a equipe. Nós temos na nossa igreja várias linhas de autoridade. Então, quando você tem na célula, você tem ali uma linha de discipulado, que é o líder de célula com os seus liderados. Se você é um discipulador, você tem uma equipe de líderes. Se você é um pastor, você tem uma equipe de líderes ou uma equipe de discipulador. Mas, de certa forma, na videira e na vinha, nós estamos inseridos em equipes. Amém? Você está inserido em equipe. E eu vou inventar aqui um título para a palavra, né? Mas eu não preparei essa palavra. Mas eu quero nomear essa palavra de a multiplicação da equipe. Fala para a pessoa que está do seu lado: a multiplicação da equipe. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você é um pastor, se você é um líder de célula, você tem uma equipe, mesmo que seja pequena. Eu não sei se você sabe, mas igreja não tem número máximo, mas ela tem número mínimo. Para ser igreja tem que ter 2 ou 3 no nome do Senhor. Então, se você tem uma célula pequena, se você é pastor de uma igreja pequena e tem 2 ou 3, é uma igreja. É uma igreja. É pequeno, mas é uma igreja. Não tem número máximo, mas tem número mínimo. Com 2 ou 3, você já pode falar que tem uma equipe para a glória de Deus. Mas antes de Deus dar uma equipe para quem Ele chama, Deus primeiro precisa tratar conosco, com o líder. E uma equipe é muito importante. Eu sei que todos nós queremos uma equipe, o time dos sonhos. Para quem é da minha época viu o Dream Team dos Estados Unidos de basquete. Ou melhor, nós somos brasileiros. Quem não viu a seleção de 94 jogar uma Copa do Mundo? Quem lembra de Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká, Zé Roberto, Cafu, Roberto Carlos? Aquela super equipe que ganhou a Copa de 2022. E depois, na minha opinião, a melhor equipe que eu vi, a melhor não, os melhores jogadores, que foi a equipe de 2006, foi até melhor do que a equipe de 2002 em termos de jogadores. Então todos nós queremos ter uma equipe maravilhosa. Você quer ter uma célula forte, você quer ter um líder em treinamento forte. Se você é pastor, você quer ter uma equipe forte. E você pensa: o meu sucesso está condicionado à equipe que Deus me deu. Mas qual que é o grande problema muitas vezes? Você acha que Deus não te deu uma equipe. Ou você acha que a sua equipe não está à sua altura. Ou você acha que é bom demais, a sua equipe é ruim. E por isso você não multiplica. Por isso você não cresce. Por isso você não avança. Aí o pastor cobra e fala: vamos alcançar um alvo. Vamos fazer um encontro. Vamos multiplicar essa célula. Você faz alvo, você ora, mas a equipe não responde. E o que nós pensamos rapidamente? A culpa é da nossa equipe. Não é minha. É da equipe. Ah, pastor, os irmãos não respondem. Ah, pastor, mas essa célula que eu tenho aqui não dá. Ah, pastor, mas aí o senhor me colocou nesse grupo aqui, esse grupo não responde. E aí você vai dando essas desculpas. Mas eu tenho aprendido, o pastor Rodrigo com certeza está falando aqui, uma parte dos supervisores estão andando agora com o pastor Wilson em São Paulo, e eu aprendi uma coisa com o pastor Wilson: todo o problema que eu tenho está em mim, nunca externamente, sempre
internamente. E eu preciso resolver primeiro os meus problemas internos, antes de Deus resolver os nossos problemas externos. E foi o que ele fez com Gideão aqui. Eu queria que nós voltássemos aqui para o versículo 11. Você vê que Deus chama Gideão. E Gideão estava malhando trigo no lugar de prensar uva. Eu não sei se você sabe, mas se malhava o trigo num lugar aberto, à vista de todos. Mas se prensava a uva num lagar, numa bacia, num lugar mais baixo. E Gideão estava malhando o trigo no lugar de prensar a uva. Por quê? Porque ele estava com medo. Com medo dos midianitas. Então nós já temos um problema. Por quê? Porque Gideão estava com medo. Mas Jesus não nos vê como o homem nos vê. E nem Jesus te vê como você se vê. Então, Gideão com medo. Olha como que o Senhor fala com ele no versículo 12. Pode passar, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor não chega questionando identidade, nem falando mal de Gideão, nem dando um sermão para Gideão. Cria vergonha, homem mole. Tu te apruma, rapaz. Caba, velho, sem vergonha. É assim? Eu fiz até uma figurinha agora que eu mando lá no discipulado. Tu vira homem, caba, velho, sem vergonha. E ele fala: o Senhor é contigo, homem valente. Presta atenção, Deus não está brincando com Gideão. Deus não está brincando com Gideão. Nem ele está exagerando. E nem ele está dizendo frase de efeito para Gideão. Não, o Senhor está afirmando a identidade. Gideão, você é um homem valente. Eu sei que você pode ter esquecido isso, mas eu estou aqui para te lembrar. Você é um homem valente, corajoso. E lembra que eu falei que Deus trata primeiro os problemas internos para tratar os problemas externos? Qual que era o problema externo aqui? O problema externo, irmãos, é que Israel vivia debaixo da opressão dos midianitas. Tudo que eles plantavam, os midianitas roubavam. Eu acho que isso é a pior coisa que existe na vida de um homem. É alguém roubar-lhe a sua colheita. Você planta, semeia um ano na célula. Aí chega no final da célula, você fala: essa célula vai multiplicar e vai ser uma bênção. Aí o Satanás entra na cabeça do anfitrião. O líder em treinamento, você está confiando, desvia. O outro irmão arruma um namorado. Aí você fala: meu Deus! O que é isso, irmãos? O diabo roubando a sua colheita. Quantos líderes semeiam e não colhem? Quantos pastores têm essa sensação de plantar e o diabo vir e roubar a sua colheita? Você levou para o encontro, consolidou, pôs no cursão, discipulou. Depois de 2 anos, pastor, meu tempo aqui acabou. Só acabou, miserável. Agora, depois de eu ter feito todo o trabalho, dei banho, perfumei, pus roupinha, na hora do jogo você vai embora. Então você fica com essa sensação de ser roubado. E é verdade, se é pastor, se é líder, se é discipulador, sabe do que eu estou falando? Você fica com uma sensação de defraudação. Você fala: Deus, o que está acontecendo? Peraí, o senhor não me chamou? O que é isso? Você fica indignado? Porque uma vez pode até que passa, pastora. Você fala aleluia, minha motivação é o reino. É a segunda vez que você trabalha o ano inteiro e o diabo vem e rouba a sua colheita. Você fala: é o quê? Não vou aceitar isso mais não. Eu lembro que uma vez eu falei para o meu irmão: nós estamos edificando para Jesus, mas eu quero ver os irmãos aqui. Não, pastor, porque nós estamos edificando para o reino. Se ele foi para outra igreja, aleluia. Eu falei: aleluia, mas se ele vai para outra igreja, então põe outro pastor para cuidar lá. Eu não vou cuidar de membro de outra igreja. Vou cuidar de membro da minha igreja. Depois que isso acontece uma vez, você fala aleluia, eu estou para o reino. Mas da segunda vez em diante, se você tem essa postura passiva, é porque você não está posicionado.
Porque se você está posicionado, você não vai aceitar. Você vai falar, não, negativo, eu quero plantar e eu quero colher. Quero ver minha cela entupida de gente. Eu quero não ter cadeira, eu quero ter problema com lanche. Eu quero ter que multiplicar porque não cabe mais gente. É isso que eu quero. Mas presta atenção, Deus continua falando para Gideão, passa o versículo 13. Porque Israel estava debaixo da opressão. Os midianitas roubavam sua semente. Irmãos, qual que é a diferença de deserto para Canaã? Um dia um irmão perguntou, pastor, nós estamos na graça, por que eu preciso trabalhar? Porque o pastor Luiz disse que é sem esforço. Eu falei, você não entendeu a graça. Porque a graça é justamente você plantar e colher. Isso é graça. Graça é você ter um solo frutífero, onde você pode plantar e você tem certeza que vai colher. No deserto você não planta, você não trabalha, o maná cai do céu, mas também você não experimenta de abundância. No deserto é só aquela medida pequenininha para você sobreviver. Eu sempre digo, o que é deserto? Deserto é você querer tomar uma Coca-Cola e não ter dinheiro para tomar. Tem dinheiro só para comprar aquele, como que é o nome aqui dos refrigerantes? Psyll? Não sei o que é isso. Psyll. River. 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 Você fala, eu queria tomar uma coca, mas tá R$15. O irmão chega com essa colinha na cela. River. Não, River não. Pode parar com isso. O irmão um dia me ligou no churrasco. Falou, pastor, mandou foto. Eu tenho um coraçãozinho temperado aqui pro churrasco, o senhor come? Falei, eu não, você come? Ele falou, eu também não. Falei, por que você quer trazer isso pra cá? Ninguém come. Não, manda o Pix que eu compro a carne. Não vai entrar coração no meu churrasco. Faça o coração na sua panela de pressão na sua casa. Vai comer carne boa. O que é Canaã? Canaã é você plantar e colher. É você falar, eu vou comer o que eu quero hoje. Eu vou comer aonde eu quero. Eu vou comer no coco bambu. Eu vou comer carne assada. Eu vou comer o que eu estou com desejo. Isso é vida abundante. Agora, o povo estava vivendo debaixo de opressão e eles não tinham nem o que eles plantavam, porque o inimigo roubava. Então, Deus tinha que tratar primeiro com Gideão. E Deus instiga Gideão, para Gideão pôr para fora, irmãos. Sabe por que Deus às vezes permite? Deus não é o autor do seu fracasso. Deus permite o fracasso para você chegar no seu limite. Todo mundo tem limite. Quem não tem limite é Deus. Nós temos limite. Você está ouvindo o que eu estou falando? Aí quando você fala, não, eu não canso, eu não paro. Você não é Deus. Você tem limite. Deus quer que você chegue no seu limite. Por quê? Porque é só depois do limite que Deus começa a trabalhar. Que aí é graça, é poder de Deus. Não é força humana, não é braço humano, não é inteligência humana, não é sabedoria humana, não é estratégia humana. E não interessa quantos talentos você tenha. Deus quer que eles estejam na cruz. Para Deus operar na sua vida. Porque Deus quer fazer de uma forma, irmãos, que depois da vitória você fale, foi só a graça de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho certeza absoluta. Porque eu fracassei. Mas quando você chega no limite, e tem um dia que chega o limite, que você não consegue guardar. O meu limite, irmãos, ele é assim, rapidinho, é só isso aqui para eu estourar. Os irmãos que me conhecem sabem. Mas tem gente não que é longânimo, que não estoura nunca, que não dá um basta nunca, que não bate na mesa nunca, que não diz chega nunca. A paciência é eterna. Mas esse dia chegou na vida de Gideão. E Deus fala com Gideão. E olha o que Gideão responde. Na primeira conversa, Gideão, irmão, estava aqui, ó. Gideão não estava por aqui não, Gideão estava aqui, ó. Gideão precisava só de uma faísca. Quem vai falar comigo aqui para eu brigar agora? Aí o anjo aparece.
Aí o anjo fala, o Senhor é contigo, homem valente. Olha o que Gideão fala. O Senhor é comigo? Se o Senhor é conosco, então por que nós estamos aqui nessa situação? Olha o nível de Gideão. Irmão, Gideão não estava indignado, não. Eu acho que se colocasse a mão na cabeça do Gideão, ele põe a mão para trás. Estava endemoniado aqui. Por que não sobreveio tudo isso? E o que é feito das tuas maravilhas? Ele está desafiando Deus. Cadê seu poder? Cadê suas maravilhas? Porque eu ouvi falar, mas eu nunca vi. Eu só ouvi dos meus pais contarem. Eu ver mesmo? Nunca vi. Se o Senhor fez um dia, o Senhor fez na vida dos meus avós. Mas na minha geração nunca vi o Senhor fazer milagre. Que é feito das tuas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. Quer dizer, o meu fracasso, a culpa é de quem? Minha célula não multiplica, a culpa é de quem? A igreja não avança, a culpa é de quem? Eu estou desempregado, a culpa é de quem? A culpa é sua. E Gideão culpa Deus. O Senhor nos desamparou. Eu não quero aqui condenar você, porque eu já pensei isso. E se você é pastor, plantador de igreja, missionário, eu tenho certeza que você pensou isso. Em algum momento você falou assim, eu sei o que eu estou fazendo aqui, Deus me trouxe aqui para me matar. Você está rindo porque você pensou, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, eu morro de medo de avião. E agora eu estou viajando muito de avião. Quando o avião começa a tremer, o Satanás já começa a falar. Eu falei, hoje vai cair. Eu falei, Deus, mas o Senhor vai me matar aqui esse monte de gente inocente. Tem nada a ver com o meu pecado. Olha aqui essa velhinha do meu lado. Tem nada a ver, eu tenho certeza que ela é um anjo. Ela não fez nada com o Senhor. Não mata ela, não mata. Muitas vezes nós temos essa ideia de Deus. Deus não, o Senhor nos desamparou. O meu fracasso é culpa sua, Senhor. E Deus então puxa a língua de Gideão, para Gideão falar. Porque você não pode multiplicar se você não tiver sinceridade. Se você não falar francamente. Se você não dizer que está indignado. Se você não falar para Deus, para a sua liderança, que você está insatisfeito. Falar, não é isso aqui não. Eu lembro que eu fui prestar o relatório lá em São Paulo. E o relatório estava ruim, estava pequeno, e o pastor Wilson queria me consolar. Ele falou, olha, Rodolfo, é o seguinte, olha a conversa. Noé, quando o cara dá o exemplo de Noé, eu já sei o que ele está falando. Noé salvou só a casa dele. Às vezes esse é o propósito. Eu falei, não é não. É porque ele salvou só 5 pessoas e cumpriu o propósito. Eu falei, não vem com essa conversa para o meu lado. Eu vou ser pastor de milhares. Deus me chamou para ser pastor de multidões. Eu vou plantar a igreja em tudo quanto é cidade do Piauí. Vem com essa conversa. Alguém vier com essa conversa de Noé para o seu lado, você já sabe. Ele está falando, você não vai multiplicar não. Eu preciso consolar ele para ele ficar em paz. Eu falei, não, pastor. Não acredito nisso não. Então Deus tem que tratar com Gideão primeiro. Porque primeiro Deus trata dentro, para depois ele tratar fora. E eu não sei se você, os líderes, os pastores, a equipe do pastor Rodrigo, a equipe da Vinha Maranhão, eu não sei se você tem uma pulga ainda atrás da orelha. O pastor Rodrigo não está aqui. E eu posso falar que esse é o tipo de palavra que você prega fora e fica tudo bem. Eu não posso pregar isso lá, embora tenha os irmãos aqui. Mas você prega aqui, está tudo certo. Depois de tantos anos, não é tempo mais de você ter pulga atrás da orelha em relação aos seus pastores. Tem que ter o coração aberto. Deus tem que ter tratado já internamente, seja lá o que for. Eu lembro que eu mais a minha esposa estávamos numa cidade, nós ficamos nela 4 anos e meio, semeando a nossa vida. E depois de 4 anos e meio, quando a gente foi embora, um casal nos procurou e falou, agora que nós estamos abrindo o coração, vocês vão embora. Eu falei, 4 anos e meio? E agora que vocês estão abrindo o coração, que porta é essa do coração?
Que porta dura é essa, difícil de abrir, que só abre depois de 5 anos. Isso são questões internas mal resolvidas, que nem Deus consegue resolver. Entulhos, sujeira, ressentimento, mágoa, inveja, todo tipo de sentimento ruim atolado no coração, que me impede que eu abra ele para a minha liderança e viva o propósito de Deus. Então, se você tem alguma questão mal resolvida no seu coração, resolva. Fale, não seja um dissimulado. Você sabe o que significa sincero? A palavra sincero vem do latim sincera, porque antigamente as máscaras eram feitas de cera. Então a palavra sincera quer dizer sem máscara, sincera. E você precisa ser sincero com você precisa ser sincero com os seus líderes, e você precisa ser sincero com Deus. E se não está bom, você tem que falar, não está bom. E se você não está feliz, você tem que falar, não estou feliz. Ser sincero na casa, com seu marido, com a sua esposa, porque a sinceridade atrai o favor de Deus. É só no momento que você fala que Deus move. E por que Deus só move quando você ora? Porque Deus está esperando você orar. Deus está esperando você falar. E nesse momento Deus trata com Gideão. E como eu disse para você, eu não preparei essa palavra, então eu fiz uma costura. Eu peguei algumas referências do ministério de Davi, mas Deus fez a mesma coisa com Davi. Antes de Deus dar uma equipe para Davi, antes de Deus promover Davi, Deus trata com Davi. Eu não sei se você sabe, no episódio, nós não vamos ler, eu vou falar rapidamente. No episódio onde Davi vai para Ziclag e as suas famílias são raptadas. Eu não sei se você sabe, mas ele tinha fugido de Saul, porque Saul perseguia ele. E chega um dia que Davi cansa de ser perseguido. E o que ele faz? Ele toma uma decisão errada. Quando é que você toma uma decisão errada? Quando você está cansado. Você não toma decisão errada quando está tudo bem. Dinheiro na conta, célula crescendo, a igreja está tudo certo. Não, é no dia que não está certo. Viu, pastor João? É no dia que não está bom, é que você fala, talvez Deus não me escolheu para estar aqui. No dia bom não, no dia bom você tem certeza. Não, sou enviado, sou ungido, sou maravilhoso. Eu prego, o povo aplaude e dá glória. Eu oro, o milagre acontece. Tá tudo certo, mas e o dia que você prega e os irmãos ficam assim, o que esse cara está falando? E o dia que você visita, o irmão não quer te receber. Igual eu liguei para um irmão lá na nossa igreja. Falei, irmão, estou com um problema conjugal grave. A irmã vai largar o irmão, vai separar. E você é amigo deles. Não, pastor, só quer falar o quê? Só quer que eu lidere? Eu quero também que você lidere, mas não é sobre isso não. Eu quero que você me ajude com esse casal. Não vou. Irmão, vem aqui em casa, eu preciso falar com você. Vem só. Nem eu e nem a minha mulher vamos. Aí eu falei para a Bárbara, eu vou fazer que nem o rei Assuero. Não quer ir? Então nunca mais ele vem. Não convido mais. E ele não vai. Ele passa lá na porta. Ele vai buscar a mulher dele lá na reunião. E ele não entra. A Bárbara está falando que ele vai para a minha célula agora. Aí é com Jesus. Mas eu decidi não receber na minha casa gente desonrosa. Mas sabe, irmãos, nesse dia você duvida. Nesse dia você acha que não foi chamado. Nesse dia você acha que acabou seu tempo. Nesse dia você mistura suas emoções com direção de Deus, que são coisas completamente diferentes. E Davi nesse dia tomou uma decisão errada. Davi foi trabalhar para os filisteus. Eu não sei se você sabia disso, mas Davi vai servir o rei Aquis, que era o rei de Golias.
E ele então se junta a um homem chamado Maoque. Sabe o que significa Maoque? Opressão, aquele que atribula. Davi largou a igreja e foi trabalhar para a facção criminosa. Literalmente, irmãos. Literalmente. É como se a igreja que está aqui lutando para tirar os jovens das drogas, e agora de repente Davi está trabalhando com quem fornece as drogas. Foi exatamente isso que aconteceu. Davi larga o exército de Israel e vai lutar com o exército dos filisteus, com o rei de Gade, com Aquis, com Maoque, com os atribulados, com os opressores, com as facções. E é tão interessante porque quando ele estava acampado em Ziclag e ele foi para uma guerra, quando ele volta, a Bíblia fala que os amalequitas deram com ímpeto contra Ziclag e roubaram tudo que ele tinha, até as mulheres e os filhos. E nesse dia Davi senta, chora, e chora até não ter mais força. E esse dia é o pior dia da vida de Davi. É o ponto mais baixo do ministério de Davi. É o fundo do poço do ministério de Davi. E aí, irmãos, Deus então, o que ele faz? Ele começa uma nova história na vida de Davi, porque ele trabalhou na vida de Davi. Se eu quero falar, se você está chegando no seu limite, eu quero falar que Deus quer trabalhar na sua vida. Que antes de Deus fazer algo externamente, Ele vai fazer internamente. Ah, pastor, eu não multipliquei minha célula, não mudou nada no meu relatório. Mas você não é a mesma pessoa, você está sendo transformado. Deus está fazendo algo na sua vida, e a sua transformação é mais valiosa do que o número da célula, porque Deus precisa de um homem, de uma mulher transformados. Agora, uma vez que você é trabalhado por Deus, e que Deus mexe com você, aí você agora vai ganhar uma equipe. E foi o que Deus fez com Gideão. Mas olha só que é um processo. Quando Deus trabalha na vida de Gideão, e Deus trata com Gideão, e Gideão vomita tudo de errado que tinha na vida dele, Deus deu para ele gente leal. Eu quero te falar que na construção da sua equipe, Deus não vai te dar só leais, Deus vai te dar gente de todo tipo. Então, quando Deus coloca um exército e Gideão fala, tá bom, eu vou liderar. O que aconteceu? Deus deu para ele lá, quantos homens, irmãos? Quem lembra? Quantos mil? Quantos mil? 30 mil? 20 mil? Milhares. E aí Deus falou, é o seguinte, vamos fazer um teste. Quem for beber água, e beber água de maneira nobre, assim, você vai selecionar para ficar no seu exército. Qual foi o problema? É quem levar a boca que nem cachorro na água, você tira. Irmãos, foram sobre 300 homens. E aí a hora que você tem certeza, não. Peraí, eu creio que Deus está querendo multiplicar a minha equipe, não diminuir minha equipe. Mas eu quero te dar uma boa notícia, se a sua equipe tem diminuído. Antes da multiplicação, vem a subtração. Antes da frutificação, vem a poda. E o que estava acontecendo ali na vida de Gideão? Deus estava alinhando os valentes. Sabe, foi assim também na vida de Davi. Deus teve que alinhar. Eu queria rapidamente citar algumas características da equipe de Davi. Você sabe, Davi estava indignado, e ele foi para a caverna de Adulão, e ali Deus juntou a ele o quê? Pessoas amarguradas, endividadas, gente que estava com o coração pesado. Não pode andar com você, não pode fazer parte da sua equipe quem não tem o mesmo espírito. Gente em aperto é diferente de gente que está folgada. Gente que está endividada, que está com problema, que está com empresa quebrada, que está lutando para sair do buraco, tem uma postura diferente de quem está em paz. Gente que está na bonança tem um espírito diferente de quem está na guerra.
E tem um momento que Deus alinha as pessoas certas. Gente que está tendo sucesso com gente que está tendo sucesso. Mas Ele alinha gente fracassada com gente fracassada. E no momento que Deus alinha gente fracassada com outra gente fracassada, aí, meu querido, eu quero te falar, um terremoto vai acontecer. Gente indignada com gente indignada. Vira um movimento, um avivamento, uma explosão. Então, a primeira característica da equipe de Davi era que eles tinham o mesmo espírito. Não pode haver conquista, multiplicação, sem ter o mesmo espírito. Projeta para nós 1 Samuel 22, 2. 1 Samuel 22, 2. Juntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e os liderou, e era com ele uns 400 homens. Presta atenção, começa o culto, tem 20% da igreja, eu não sei se essa é a proporção aqui. Qual que é o sentimento do pastor? Irmãos, pode ter certeza, o pastor Rodrigo está aqui em paz, na paz de Jesus, que só ele tem, né, pastora Thaís? Mas internamente você não sabe o que passa no coração do pastor. E o que é juntar as mesmas pessoas? É você ter o mesmo sentimento que o pastor tem quando ele vê a igreja vazia. É você sentir, e é o que Paulo diz, tenha o mesmo sentimento entre vós, tenha a mesma forma de pensar, tenha o mesmo modo de falar, tenha o mesmo sentimento. Irmãos, divisão não é de Deus, porque é maneira diferente de ver as coisas. Divisão são duas visões. Tem que ser uma visão só. O que é unidade? Unidade é pensar do mesmo jeito, falar do mesmo jeito e até sentir do mesmo jeito. Isso quer dizer que na hora do encontro, se não tem inscrição e um fica indignado, mas o resto da equipe não fica indignado, então não tem o mesmo sentimento. Se ano após ano o relatório não muda, e um fica indignado e o outro está tudo bem, não tem o mesmo sentimento. O que é ter o mesmo sentimento? É ficar indignado igual. Fala, pastor, eu sei que o senhor está passando. Eu também estou me sentindo assim. Estou chateado. Não estou feliz. Estou indignado. Então, irmãos, alinhe o coração de vocês ao coração do líder que Deus colocou sobre vocês. Se vocês são pastores, alinhe o coração ao coração do pastor Rodrigo. Perceba o coração dele. Perceba qual que é o sentimento dele. Se alinha. Se ele fala, nós vamos para lá. Amém, nós vamos para lá. Ah, eu estou indignado com o senhor. Eu lembro, quando eu era líder de célula, meu discipulador rapava a cabeça, eu rapava também. Meu discipulador fazia jejum, eu fazia também. Porque eu queria estar junto dele, com o mesmo espírito. A segunda característica da equipe de Davi que Deus deu para ele depois dele resolver o problema dele interno é apoio valoroso. 1 Crônicas 11:10, projeta para nós. 1 Crônicas 11:10 diz assim: são estes os principais valentes de Davi. Fizeram o que, irmãos? O apoiaram valorosamente no seu reino. Todo líder, ele precisa de apoio. Todo líder. Pastor precisa de apoio. Irmãos, olha para você ver, eu estou em Teresina. Um dado. Só para você entender o que pesa na cabeça do pastor. Eu não quero pesar você não, mas como eu disse, eu sou um pastor de fora, então eu posso fazer isso porque eu vou embora amanhã, então tá tudo certo. Pastor Rodrigo que fica, né? Então ele fica tratando. Eu sou o 5º pastor em Teresina. 5º que passa por lá. Mas eu sou o último, em nome de Jesus. Não o último assim, se Jesus voltar, né? Porque se Jesus não voltar também, eu vou para a glória. Aleluia. E desses 5, 3 se desviaram, pastora Thaís. Um é alcoólatra. Mora na roça. Me ligou esses dias, ano passado. E aí, pastor Rodolfo? Eu falei, ô querido, como é que você está? Pastor, eu estou desviado. Minha vida está acabada. O
O outro desviou completamente, saiu, largou a esposa, largou a mulher, tudo bagunçado. Por que eu estou falando isso? Não lamente o fracasso de um pastor quando você teve a oportunidade de o apoiar quando ele estava presente. Depois você vai chorar o leite derramado e acusar ele, né? O pastor largou da mulher. Mas você não apoiava. Ele se sentia só, ele não tinha equipe. O BO era tudo na cabeça dele, a dívida era com ele, o problema era com ele. Tudo era culpa dele. Um dia, irmãos, entraram lá no prédio da igreja em Teresina e roubaram as coisas. Nós não temos muita coisa, mas o que a gente tinha, roubaram. Microfone, violão, não sei o que, tarará. Alguns irmãos falaram, sabe o que? A culpa é sua, pastor. Eu te avisei para pôr câmera. Eu te avisei. Falei, agora eu sou o ladrão. A culpa é minha, não é do ladrão, não. A culpa é do pastor. Então o pastor precisa de apoio valoroso. Só há multiplicação quando a equipe apoia o líder. O que o pastor precisa? O que o líder precisa? O que o discipulador precisa? Apoie o líder, apoie o líder, apoie o líder. Dê apoio emocional, dê apoio financeiro, dê tempo, demande, sabe? É fácil, irmão, agradar pastor é fácil demais. Só você fala, pastor, você precisa de mim? O que está acontecendo? Quero ajudar. Só isso. Terceira característica da equipe de Davi: comprometimento a nível de risco. Comprometimento de verdade. Nós estamos na época dos voluntários. Eu tenho horror a voluntário, irmãos. Eu tenho horror a voluntário. Voluntário tem que ser lá na ACD, lá no Teleton. Igreja não é lugar de voluntário, igreja é lugar de chamados. Voluntário serve na hora que quer, do jeito que quer, no dia que pode, com o que sobra. Nós não somos voluntários, nós nos comprometemos porque fomos chamados. Projeta para nós 1 Crônicas 11, versículo... Não, vamos postar outro texto. Romanos 16, versículo 3. Olha o que é comprometimento a nível de risco. Pastor, o que é comprometimento a nível de risco? Olha aqui. Romanos 16, 3. Saudai Priscila e Áquila. Meus. Esses cooperam. Esses me ajudam. Esses estão comigo. Versículo 4. Os quais pela minha vida arriscaram a própria cabeça. Isso lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Por que Priscila e Áquila arriscaram a própria cabeça? Irmãos, alguém aqui lembra como que Paulo morreu? Ele foi decapitado. Paulo perdeu a cabeça. Colocaram ele assim e uma guilhotina passou no seu pescoço. A cabeça dele rolou pingando. Foi assim que ele morreu. E Paulo está dizendo que Priscila e Áquila correram o risco também de serem decapitados por causa dele. Por causa dele. Comprometimento a nível de risco. Sabe o que aconteceu com Priscila e Áquila? Eles abriram uma célula em Roma. E o imperador um dia permitiu. Mas chegou um dia que o Satanás entrou na cabeça dele e ele mudou o decreto. Falou, não vai poder. Não tem mais célula aqui não. Sabe o que eles fizeram? Priscila e Áquila mudam para Éfeso. Mas eles mudaram, foi fugindo do imperador não. Porque Paulo falou, preciso também que vocês sejam anfitriões lá em Éfeso. E eles se mudam. Mas depois, Paulo precisa deles em Corinto. E eles se mudam também. Você sabe o que é comprometimento a nível de risco? É quando o seu comprometimento na igreja afeta o seu trabalho. Você, mas se eu faltar, eu vou perder o emprego. Testemunho do pastor João ontem. É quando afeta a sua vida. É quando mexe com você. É quando você tem perdas. É quando você tem uma história para contar. É quando de fato você não é promovido, porque essa promoção ia te colocar num tempo que tinha que sacrificar a vida da igreja. Isso é comprometimento a nível de risco. Dar o que sobra não é comprometimento. O amém acabou.
Me tolerem essa manhã. Priscila e Áquila arriscaram. Tem um casal aqui comigo que eu amo muito, que é o Antoniel e a Kelly. Vou envergonhá-los. Eu estava em Teresina passando crise. Porque o líder do jovem estava desviado, o outro fez não sei o quê, e o outro aprontou, e eu me vi sem adultos na igreja. E o Antoniel e a Kelly, levanta a mão aí, Antoniel e Kelly, olha lá, o Antoniel e a Kelly, tá ali no cantinho. Eles estavam em Luiz Correia, Parnaíba, os irmãos conhecem Parnaíba, lá o litoral piauiense. Essa foi a oração do Antoniel, para eu não contar a história dele. Eu vou contar. Eu estava em Luiz Correia, e aí um dia a gente conversando no telefone, eu falei, ô irmão, estou sentindo tanta falta sua aqui, você está fazendo tanta falta. Porque assim, o amor do pastor não é romântico, né? Ele é prático. Eu estou sentindo sua falta. Ah, ele me ama. Não, eu gosto do seu trabalho, meu colega. Gosto do seu serviço. E homem é assim, ele só presta se ele é útil. Se você quer ser valorizado sem ser útil, você não é homem. Homem é útil, ele tem utilidade na casa. Ele é útil para os filhos, ele é útil para a mulher, ele é útil na igreja, ele é útil no trabalho. Se ele não é útil, ele não presta. Ah, mas aí Deus me ama. Deus ama você, mas nós somos obrigados, ok? Amar o inútil. E o Antoniel é uma bênção, porque ele faz muita coisa. Eu falei, ô Antoniel, saudade de você. Tá fazendo tanta falta. E ele lá com os problemas, né? Eu falei, irmão, eu não vou pedir para você mudar de volta para Teresina, são 400 quilômetros. Teresina é muito quente, o clima é outro em Luiz Correia. E eles tinham 2 empresas lá, 2. Ele e a Kelly. Eu falei, ora, para você voltar para Teresina, só ora. Vou pedir para você voltar. Irmãos, na outra semana, o Antoniel e a Kelly estavam de mudança em Teresina. Fecharam a empresa. Construíram a casa em Luiz Correia, no próprio terreno. Fecharam a casa, está lá a casa fechada. E estão lá pagando aluguel absurdo em Teresina. Comprometimento a nível de risco. Até que ponto você está indo, irmão? Não chama aí essa merreca que você dá. Não, eu estou deixando tudo por amor. Tudo o quê? Um dia me falaram, né, pastor, eu admiro muito você. Você saiu de Goiânia, largou tudo para ir para o Piauí. Eu falei, eu não tinha nada. Eu larguei o quê? Aí o povo gosta de falar que fez sacrifício. Sacrifício de quê? Nada. Lógico que eu estou exagerando. Tenho família lá, minha mãe está lá. Meu pai faleceu há 2 anos. Agora minha mãe teve um AVC, perdeu a memória. Meus irmãos estão lá e eu não estou. Mas isso é nada. Nada perto do que o Senhor fez por mim. O sacrifício que Ele fez por mim. E eu não estou falando isso aqui a título de lei, que nós não somos legalistas, mas a sua revelação do amor de Deus por você precisa dar uma resposta, gerar em você algo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não é proibido dizer que ama Jesus, não. Porque quando você diz que ama Jesus, é porque Ele te amou. Não é proibido você dizer que é servo de Jesus, não. Porque você serve porque Ele te serviu primeiro. Todo o nosso trabalho, todo o nosso amor, todo o nosso sacrifício é uma resposta ao que Ele já fez por nós. A videira em São Luís vai crescer abundantemente quando tiver comprometimento a nível de risco. Quando tiver comprometimento a nível de risco. O que aconteceu em 1 Crônicas? Davi, ele falou, quem dera
no meio da batalha, irmãos, beber água da fonte de Belém. E 2 valentes dele ouviram: o que você quer? Não, eu só sussurrei, que eu pensei alto. É porque eu queria aquela água, eu tô com sede. Eles se embrearam no meio da guerra para trazer um pouco de água. Ah, mas agora você vai ficar aí fazendo capricho de pastor. Quando você está dando duro aí, seus pastores estão viajando, passeando. Pois é, só quem entende consagração sabe o que isso significa. Deixa eu falar um negócio muito forte aqui, muito forte. Se for criança, vai entalar. Se for criança, entala. Presta atenção, Deus não teme, olha para cá, uma igreja santa. O diabo não teme. Opa, um pequeno erro de cálculo. Eu errei só o Deus e o diabo. Detalhe. O diabo não teme uma igreja santa. O diabo teme uma igreja consagrada. Porque uma igreja santa está se vangloriando da sua santidade. Somos santos, somos lindos, somos maravilhosos, nos comportamos bem. Mas o líder consagrado fala: vamos fechar esse encontro, vai ter 100 pessoas. Eu vou vender, eu vou pôr dinheiro, nós vamos fazer. A conferência vai acontecer, a igreja vai avançar, a célula vai multiplicar. E eu vou lá para o meio do tiroteio, eu vou plantar a célula Kids. O consagrado faz isso, o santo não faz. O santo fica em casa se vangloriando da sua santidade, batendo no peito, falando que é bom. Com o espírito do publicano que se louvava, que a pior oração que existe na Bíblia é a oração que é feita para si mesmo. O publicano falou assim: Senhor, te louvo porque eu não sou como os demais, eu dou dízimo, eu faço isso e aquilo outro. Irmãos, não é oração não, isso é autoadoração. Ele estava se louvando e se adorando num altar feito para ele mesmo. Os santos fazem isso. Os consagrados se comprometem a nível de risco. Ah, eu vou ser missionário lá no Maranhão, lá no interior. Ah, não sei o quê. Irmão, você vai passar risco. Você quer que o pastor faça o quê? Esse dia chegou um irmão da nossa igreja, de outra igreja. Não vou falar de qual igreja que ele é. Vou falar? Não, vou falar. Tá filmando? Não vou falar. Eu só queria saber de salário. E aí, pastor, mas aí eu vou morar onde? E aí, quanto que vai ser o salário? E aí, quanto? Eu falei, irmão, você não quer servir a Deus. Você quer um emprego. Fala o seguinte, estuda, vai para o concurso. Você vai ter garantia. Qual garantia que nós temos aqui? Que você vai sofrer. Você vai passar raiva. Que vai ser difícil. Isso eu posso garantir. É uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer. Vai acontecer. Você vai passar raiva. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Vamos avançar, senão tudo termina aqui. Irmão, tem muita folha que o pastor Rodrigo imprimiu. Sem ser frente e verso, viu? Não é porque a palavra é grande, não. Mas eu tenho dom de línguas, né? Eu sou falante. Falo bastante. 1 Crônicas 12, 18. Estou terminando. 1 Crônicas 12, 18. E o próximo nível da equipe que multiplica é o nível mais alto, a entrega de si mesmo. Então entrou o Espírito em Amazai. Entrou o que, irmãos? Quer dizer que se comprometer com o pastor é fanatismo. Se comprometer com o pastor é puxa-saquismo. Se comprometer com o pastor... Não, irmãos, entrou o quê? O Espírito Santo em Amazai, cabeça de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi. Não, eu sou só de Jesus. Não, eu sou de Jesus, do meu pastor. Se ele mandar eu sair, eu saio. Se ele mandar eu ficar, eu fico. Se ele mandar eu ir, eu vou. Os irmãos que me conhecem sabem, irmãos, eu sou goiano, minha família é goiana, mas eu me converti em Teresina. Eu sou apaixonado por Teresina. Deus pôs em mim um amor pela cidade sobrenatural, porque em 99 lá eu fui salvo. E eu sonhei estar em Teresina há mais de 15 anos. Eu tentei ir 2, 3 vezes, o pastor Luiz falou não, quase desviei. Mas chegou o dia que eu fui.
Eu amo estar lá, lá é a minha cidade. Toda vez que eu estou voltando de viagem, que eu passo pelas pontes, eu me sinto como Josué entrando em Jericó, a terra que um dia foi prometida. Eu agora estou nela, eu agora estou vivendo, não é um sonho, é realidade. Eu estou na terra que Deus me prometeu. Mas se um dia o pastor Luiz falar, eu preciso de você no Morro do Chapéu, eu vou. Porque eu ofertei a minha vida para o ministério dele. Uma igreja edificada com gente desse naipe, com gente desse calibre, com discípulos que têm essas respostas. Ah, porque a videira em Goiânia, vocês acham que a videira em Goiânia cresceu por quê, irmãos? Por causa disso aqui, ó. Equipe alinhada, comprometida. Pastor que tem equipe, tem a conquista. O discipulador que tem equipe, tem a conquista. O líder de célula que tem equipe, ele tem a multiplicação na mão. Quem tem equipe tem conquista. Quem não tem equipe não tem conquista. Então o próximo nível é a entrega de si. Ai, pastor, eu estou dando muito dinheiro na igreja. Eu já dou o dízimo, eu já oferto, mas agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Irmão, se você está fazendo conta de dinheiro, nós entregamos a nossa vida. Nós entregamos tudo. Eu tirei meus filhos de perto da minha família. Minha sogra, a minha esposa é filha única. Minha sogra e meu sogro só tem ela de filha. E meus filhos de neto. E a gente se vê assim, ocasionalmente. Ofertamos a nossa vida. Ah, pastor, se morrer lá, se morrer, morri. Como Esther, se perecer, pereci. E glória a Deus, que meu nome seja esquecido e o de Cristo seja lembrado. Uma equipe precisa ter esse alinhamento. Quinto, comprometimento diário e definitivo, versículo 22. 1 Crônicas 12, 22. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar. Você precisa ajudar seu pastor. Você precisa ajudar seu líder. Até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ah, pastor, eu estou cansado. Ah, pastor, eu vou desistir. Vocês já são um grande exército? Não são. Não são, irmãos. Não são. Presta atenção. Nós temos um DNA. Faz parte. Então, o DNA é aquilo que vem embutido dentro de você. O pastor Kleber falou sobre a questão da semente. A semente é aquilo que vem dentro de você. Um pé de goiaba vai produzir goiaba. Não tem goiaba ainda, mas já é uma goiabeira. Não tem manga ainda, mas é uma mangueira. Porque está no DNA. Está na natureza. E nós somos uma igreja de milhares. Nós somos uma grande igreja. Nós nos replicamos como grandes igrejas. Ah, pastor, tem igreja aí que não cresce, que não avança. Não é o nosso caso. Glória a Deus pela vida de outras igrejas que permanecem pequenas e são fiéis ao Senhor. Mas não é o nosso chamado. O nosso chamado é crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar. E nós precisamos desse comprometimento diário. Ah, eu vou parar. Pode parar depois que tiver um grande exército. Mas depois que tiver um grande exército, você não vai querer parar. Você vai falar, é grande o exército, eu faço parte. E nós que somos de igrejas menores, temos uma grande oportunidade de edificar esse negócio, de fazer isso acontecer, de olhar para trás e falar, fiz parte, não arredei o pé, não pulei no mato, não saí fora, não desisti, não retrocedi, fui a Davi dia após dia para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Sexto, compromisso de fazer o seu líder um rei. 1 Crônicas 12, 38. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom resolvidos. O que é esse resolvido, irmãos? Isso é uma santa resolução. Isso é uma decisão no coração. Eu estou resolvido a fazer Davi rei sobre todo Israel. Irmãos, isso aqui é poderoso.
Porque mostra que o exército de Davi não estavam querendo a glória deles. Eles queriam a promoção do seu líder. Quando uma equipe trabalha para o bem do seu líder, aí o negócio está alinhado, está pegando fogo. Sabe, irmãos, então nós precisamos de gente que tem esse compromisso. Eu quero chamar a equipe de louvor para nós encerrarmos esse momento falando do último estágio da equipe. Primeiro, você é tratado com Deus internamente, aleluia. Mas depois Deus te dá uma equipe. Eu creio, irmãos, que Deus vai dar uma grande equipe aqui para o pastor Rodrigo, para a pastora Thaís. Cadê o pastor Flávio? Desapareceu, foi arrebatado. Está ali, pastor Flávio. Senti no meu coração, pastor Flávio. Eu sei que o senhor, em alguns momentos, pode pensar que sua saída não foi um envio, foi uma fuga. Eu quero falar para vocês, vocês foram enviados para São Luís. Vocês estão exatamente no lugar que Deus colocou vocês. Isso que eu estou falando é a missão de vocês. Porque vocês são valiosos, e leais, e fiéis. Deus os trouxe para cá. Deus é poderoso, que Deus faz todas as coisas muito boas. Então, deu um casal poderoso também para estar lá. E se não fosse assim, vocês não sairiam de lá. Porque vocês amam a igreja. E o amor de vocês é a igreja. E faz parte do chamado de vocês produzir uma equipe que honra e sustenta o ministério do pastor Rodrigo e da pastora Thaís nesse lugar. Uma equipe forte, uma equipe com outro espírito, uma equipe violenta, uma equipe agressiva, uma equipe ousada, uma equipe que multiplica. Projeta para nós, o último texto que eu quero ler com você, Lucas 14, 25. Pode ficar de pé. Lucas 14, 25 diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse. 26. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Eu sei o preço de se edificar uma grande igreja. O primeiro preço já foi pago. Foi o preço de Jesus. Eu não estou lembrando a referência, mas tem um versículo que Paulo diz assim, ó: agora eu preencho o que resta das aflições de Cristo. Eu lendo e falei, ué, preencho o que resta das aflições de Cristo? Se alguém puder achar esse versículo para mim. Mas Jesus não pagou todo o preço? Que sofrimento que resta? O sofrimento da igreja, o comprometimento da equipe. Ah, pastor, a obra está conclusa, completa. A obra do Calvário está completa. Porque a obra da nossa transformação e da edificação não está completa, não. Porque o Senhor disse: aquele que começou a boa obra há de concluir. Não concluiu ainda. Vai concluir. Mas como é que vai concluir? Quando nós nos envolvermos com ela. Eu quero fazer um apelo. Eu sei que não tem espaço. Meu tempo também já foi embora. Mas eu vou embora amanhã. O pastor Rodrigo fica com problema. Presta atenção.
tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que um dia respondeu esse apelo. Falou, eu quero te servir. Eu quero dar minha vida. E no meio da caminhada, como Davi, você se cansou. E você tomou um rumo errado. Tomou um rumo errado, talvez não tanto quanto Davi, que foi servir as facções criminosas da época. Mas talvez você simplesmente falou, não vou envolver com liderança. Não vou envolver com ser pastor. Vou cuidar da minha vida, como diz um profeta aí. Vai cuidar da sua vida. Se eu vou seguir esse conselho, vou cuidar da minha. Mas eu quero falar para você, o Senhor um dia te chamou para cuidar da vida dos filhos. Para levar comida para os seus irmãos no meio da guerra. Para fazer como Davi, que no meio da batalha foi levar pão, queijo, coalhada para os seus irmãos. Mas você esfriou o seu coração, você desviou o seu coração, você endureceu o seu coração. Mas hoje eu quero que você venha aqui na frente, nós vamos orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui.